Olá, aluno! Olá, aluna! No vídeo de hoje a gente vai falar rapidinho, bem rápido mesmo, sobre o que é uma hipérbole, que é uma das chamadas cônicas em geometria analítica. Vamos lá no quadro, então. A hipérbole, e aí se você perdeu a primeira cônica que a gente discutiu aqui no canal, que foi a elipse, o link está aqui na descrição. A hipérbole complementa esses conceitos sobre cônicas e ela é uma curva formada dada uma definição característica em relação à distância. Então, qual é a definição clássica aí para as chamadas hipérboles, dados dois pontos distintos, que nós vamos chamar de focos, F1 e F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2c a distância entre esses dois pontos que são os focos. A hipérbole é a curva formada pelo conjunto dos pontos do plano, cuja diferença em valor absoluto, ou seja, em módulo, porque eventualmente essa diferença pode ser negativa e em geometria isso não é válido, das distâncias a F1 e F2 é uma constante igual a 2A, ou seja, eu vou pegar aqui um ponto e vocês vão perceber que nós fizemos aqui o desenho de 4 pontos, fora o A1, A2, que de fato explicam bem o que está acontecendo aqui para gerar essa curva. Então, pego o ponto Q, que foi a distância dele em relação a F1 é dada por esse segmento, e a distância dele em relação a F2 é dada por esse segmento. Então, eu pego QF2 menos QF1, ou seja, o tamanho desse segmento menos o tamanho desse segmento, e isso tem que ser igual a uma constante que é 2A. A mesma coisa para o ponto P, eu pego a distância dele até F2 e F1 e faço PF2 menos PF1 igual a 2A. Para o R e para o S, a gente fez a mesma coisa, assim como do A1 e para o A2 também, tá? Então, dessa questão surge também que a distância entre A1 e A2 acaba sendo 2A, que é o que nós vamos chamar de eixo real. Eu posso colocar aqui dois pontos que nós chamamos de eixo imaginário, esse B1, B2, que na verdade eles não aparecem formalmente na curva, mas esses elementos existem. A distância entre os segmentos B1 e B2 é igual a 2B, tá? E aí a gente tem também um outro elemento, que é a distância desse ponto B1 até o A2, ou dele até o A1, e aí esse segmento que está aqui pontilhado, ele vai ter medida C, tá bom? Bom, além desses elementos que eu comecei a descrever ali, olha só, F1 e F2 são chamados focos, que eu havia dito anteriormente, o O é o centro, eu não marquei ele aqui, mas deixa eu marcar agora, para ficar claro então. O O está aqui, que é o centro, tá ok? A1, A2 é o eixo real ou transverso, que nesse caso aqui desta hipérbole é um eixo horizontal. B1, B2 é o chamado eixo imaginário, que pode ser também horizontal, dependendo da hipérbole. Eu posso desenhar a hipérboles assim, tá? Não necessariamente esta que eu fiz. 2C é a chamada distância focal, e aí quem lembra da elipse, a gente está usando a mesma nomenclatura aqui, né, para a distância entre os focos. 2A medida do eixo real, 2B medida do eixo imaginário. E a excentricidade, que também acontecia na elipse, a relação entre C e A, né, a razão de C sobre A, também acontece aqui na hipérbole, a gente dá o mesmo nome. A relação notável aqui é que aquele C, que é a distância que equivale ali no nosso desenho a uma hipotenusa, se eu considero esse triângulo retângulo, tá? Então, eu tenho aqui uma relação que é decorrente do Teorema de Pitágoras, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como modelos de equação reduzida da hipérbole, a gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, quando a hipérbole tem o eixo real horizontal e o eixo imaginário na vertical. E se eu tiver ao contrário, ou seja, se a hipérbole for formada, deixa eu fazer aqui um desenhozinho, assim, vou ter uma hipérbole formada dessa forma aqui nessa situação. Se eu tenho uma hipérbole formada assim, eu vou ter o meu eixo imaginário
na horizontal e o meu eixo real na vertical. Então, eu tenho y² sobre a² menos x² b² igual a 1. A gente trocou a ordem aqui das variáveis x e y. Note-se que, se a gente fizer uma comparação com as equações reduzidas para a elipse, o que muda aqui na hipérbole é apenas que, em vez de um sinal de soma, a gente tem um sinal de diferença entre as duas partes. Como exemplo 1, eu quero a equação da hipérbole com o eixo real 8. Tá? Se o eixo real é 8, significa que 2a é igual a 8 e a distância focal é 10. Então, significa que 2c é igual a 10. Aqui eu não estou dizendo, né, se a hipérbole ela tem alguma restrição em relação aí a questão dos eixos, né? Então, eu vou considerar que o meu eixo real seja horizontal e aí a distância focal de 10, ela também vai ser dada ali na horizontal. Então, nesse caso, eu tenho que o A vale 4 e que o C vale 5. Mas, para eu construir a equação reduzida, eu preciso do B. Então, eu vou usar aquela relação proveniente do teorema de Pitágoras, c² igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então, 5² é igual a 4² mais b ao quadrado. Daqui eu posso tirar que 25 menos 16 é igual a b ao quadrado, da onde b ao quadrado é igual a 9 e b é igual a 3, ok? Então, agora, a equação reduzida vai ser x² sobre 4² menos y² sobre 3² igual a 1. x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. Essa é a que nós chamamos de equação reduzida, tá? O exemplo 2, a gente tem o eixo y como eixo real, ou seja, eu já estou dizendo aqui que a minha hipérbole vai ser desse tipo, tá? E aí a gente tem uma hipérbole com eixo real igual a 8 e distância focal 10, mesma coisa, tá? Determine a equação reduzida para essa hipérbole. Então, se 2a é igual a 8, a gente já viu no exemplo anterior que o a é igual a 4. Se 2c é igual a 10, a gente já viu no exemplo anterior que o c vale 5. E a gente também já viu aqui, decorrente da relação c² igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que a medida b vale 3, certo? No caso, como a gente quer que essa hipérbole esteja diferente, né, em relação ao anterior, a equação reduzida vai ser y² sobre 4² menos x² sobre 3², que é igual a 1. Ou seja, eu vou ter y² sobre 16 menos x² sobre 9 igual a 1. E essa aí, então, é a nossa equação reduzida. Para verificar assim, quais são as diferenças, né, de uma hipérbole para outra, nós vamos pedir a ajuda aí do GeoGebra, né, para a gente ver como que fica essas duas hipérboles, né, tem medidas semelhantes, mas que tem, no caso, duas equações diferentes. Então, a gente está falando, na verdade, de figuras que são diferentes em algum sentido, né? A primeira, x² sobre 16 menos y² sobre 9, né? Igual a 1. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica
Vamos fazer lá no GeoGebra isso. Deixa eu passar para cá. Todo mundo consegue ver, então percebam aí como é que é a formação da curva. Tá? Deixa eu até botar uma outra cor aqui, que essa cor está meio apagada. Vamos botar um azul aqui de repente, para ficar mais fácil de enxergar. Então percebam aí, né, que a gente tem as medidas, né? No caso, como o eixo real, ele era medida 8, perceba que ó, de 8, né, de menos 4 a 0, de 0 a 4. Agora, se eu tiver a outra hipérbole que nós fizemos a equação, era y ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, é isso aí. Percebam que a gente tem os mesmos... Fiz aqui, apaguei, queria trocar a cor. Bom, deixa eu mudar a cor aqui para ficar claro também, botar verde. A gente percebe assim que eram os mesmos elementos, só que a gente formou figuras diferentes. A figura verde também, olha, o eixo real está aqui com a distância de 8, mas está na vertical diferente da outra figura, certo? Então, com isso, a gente percebe que só o fato de trocar a ordem aqui das variáveis, nós geramos figuras diferentes, ambas hipérboles, mas são diferentes em si. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fortalece no like aí, compartilha esse canal. Espero vê-lo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.